O estado intermediário. Imagine o instante em que a barreira entre a vida terrena e a glória eterna se dissolve e os fiéis despertam em corpos transformados, livres do jugo da morte, em um evento que ecoa a vitória de Cristo sobre o túmulo. Esse é o coração do estado intermediário, uma ponte escatológica que revela as profundezas da redenção divina. Vemos como necessário abordar, neste momento em que estudamos o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor, o período denominado estado intermediário, uma vez que essas temáticas envolvem assuntos como céu e terra, morte e ressurreição, vivos e mortos. Assim, precisamos compreender o que a palavra de Deus nos revela, interpretando contextualmente suas promessas históricas e culturais, enraizadas na esperança pentecostal clássica de uma intervenção divina iminente. Sobre este importante assunto, Perlman nos traz um esclarecimento especial. O estado intermediário dos justos descreve-se como um estado de descanso, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 13, de espera e repouso, conforme Apocalipse capítulo 6, versículos 10 e 11, de serviço, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 15, e de santidade, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Os ímpios também passam para um estado intermediário, onde aguardam o castigo final que se realizará depois do juízo do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O estado intermediário é o período em que os seres humanos falecidos aguardam a ressurreição e o julgamento subsequente, aplicando-se tanto aos salvos quanto aos perdidos, exceto para aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança suprema, assim como foi a do apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, alinhando-se à visão pré-tribulacionista de um resgate divino antes da ira vindoura. Se o estado intermediário inicia-se com a morte e encerra-se com a ressurreição, é indispensável conhecer o que a Bíblia informa sobre esses temas para uma compreensão plena, revelando implicações éticas de obediência e redenção, lógicas de separação espiritual e retóricas de vitória sobre o mal. A morte. No livro de Gênesis, vemos as primeiras informações sobre a morte, com o registro inicial como advertência ao primeiro casal, Adão e Eva, para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois certamente morreriam, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17. Segue-se uma discussão. Eva menciona a morte em Gênesis capítulo 3, versículo 3, enquanto o diabo, por meio da serpente, questiona sua realidade em Gênesis capítulo 3, versículo 4. O desfecho é conhecido. A desobediência introduz o pecado e a morte. O primeiro a prová-la foi Abel, morto por Caim após a aceitação divina da oferta de Abel, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 8, um simbolismo profundo do conflito entre justiça e inveja, com paradoxos éticos que ecoam a necessidade de redenção. A palavra morte vem do grego thanatos, significando separação, no hebraico maweth, frequentemente traduzido como sepultura ou cova. Biologicamente, é a dissolução da estrutura molecular necessária à vida. O teólogo Louis Berkhoff relata: a morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. Vida e morte não são antagônicas como existência e não existência, mas opostas como modos de existência. É impossível dizer exatamente o que é a morte. A morte é uma realidade universal, aceita em todas as culturas como mal indestrutível, marcando a transição do plano terreno ao espiritual. Paulo a descreve como salário do pecado, contrastado com o dom da vida eterna por Cristo, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23. Uma exegese que destaca o paradoxo retórico de punição versus graça, aplicável praticamente à urgência do arrependimento. A ressurreição.
Essa doutrina essencial envolve trazer de volta à vida física aqueles no estado intermediário. Há duas possibilidades: a primeira, a ressurreição para a vida eterna, e a segunda, para a condenação eterna, conforme o ensino de Jesus em João capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Uma análise hermenêutica que revela intenções divinas de justiça, com implicações visuais de triunfo sobre a sepultura. O termo ressurreição vem do grego anastasis, significando volta miraculosa à vida. A morte tornou-se império pelo pecado edênico, ceifando vidas, inclusive a de Jesus, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14. A Bíblia classifica os descrentes na ressurreição como os mais miseráveis, conforme 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 19. Sem ela, a fé seria vã, conforme 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 16 a 17, e os falecidos em Cristo perdidos, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 18. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6, a primeira ressurreição abençoa os participantes, sobre os quais a segunda morte não tem poder, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, correspondendo ao ensino de Jesus em Lucas, capítulo 14, versículo 14, sobre recompensa. Paulo amplia, não é evento único, conforme 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23. Participantes incluem Jesus como primícias, conforme 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 20, salvos, falecidos, ressuscitados no arrebatamento, conforme 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. As duas testemunhas, conforme Apocalipse capítulo 11, versículos 11 a 12, mártires fiéis na grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17, ressuscitados para reinar 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Os demais revivem após o milênio para julgamento e lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 5, 6 e 15. A segunda ressurreição, simbolizando o paradoxo de bênção versus juízo. Acontecimentos por ocasião do arrebatamento. O arrebatamento, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 17, é a elevação dos crentes aos ares para encontrar o Senhor, um mistério, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Características. A velocidade é, num momento, num abrir e fechar de olhos, com átomos, significando instante brevíssimo, uma imagem retórica de invisibilidade pela rapidez. Expressões de alarido. A última trombeta, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, grande brado, voz do arcanjo, som da trombeta de Deus, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Almeida explica: o brado é grito de guerra contra a morte. A voz do arcanjo sinaliza para Israel, iniciando a última semana de Daniel. A trombeta convoca a reunião eterna, distinta das de Apocalipse, ecoando o Antigo Testamento como em Neemias, capítulo 4, versículo 20. Exegese que destaca simbolismo de convocação divina, com implicações lógicas para o pré-tribulacionismo pentecostal. Nesse instante ocorre a ressurreição dos salvos incorruptíveis, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Ressurreição e transformação dos salvos, parte da primeira ressurreição, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21, Paulo descreve a transformação do corpo abatido em glorioso como o de Cristo. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, o corruptível reveste-se de incorruptibilidade, o mesmo corpo terreno miraculosamente glorificado para o plano espiritual.
Os vivos são transformados similarmente, cumprindo tragada foi a morte na vitória, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Um paradoxo visual de humilhação elevada à glória, otimizado para a narração que evoca imagens de transfiguração pentecostal. Qual é a sua reflexão sobre o estado intermediário e sua conexão com a esperança do arrebatamento? Compartilhe nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais análises teológicas profundas que fortalecem nossa fé na vinda iminente de Cristo. Ara.